Em Dia com a Notícia. Às segundas e quartas-feiras você acompanha o quadro Em Dia com a Notícia, levado ao ar para abordar assuntos ligados à administração pública. E hoje iremos conversar com a controladora interna da Prefeitura Municipal de Andradas, Ruth Fernandes Novaes, que irá falar um pouco sobre a sua área de atuação. Bom dia, Ruth, seja bem-vinda ao quadro Em Dia com a Notícia. Bom dia, Sandro. Bom dia a todos os ouvintes. Agradeço a oportunidade por estar expondo esse assunto tão importante para a gestão municipal. Exatamente. E eu, confesso, não sei muito bem o que é a controladoria interna. A gente sempre ouve essa expressão, não apenas na cidade de Andradas, mas em todo o país, tudo que envolve a administração pública. E a gente tem uma certa noção, porque o próprio nome diz, né? Mas vai ser legal essa entrevista porque assim vai esclarecer as pessoas quando nós ouvimos falar em controladoria interna. A que se refere, Ruth? Então, o controle interno nada mais é do que uma das formas de controle a respeito da administração pública. Existe o controle externo, que é promovido através dos tribunais de conta, Ministério Público também, e também ao controle social da própria sociedade, que observa como anda a administração. Agora, esse controle interno já é dentro da prefeitura, implantado pela administração pública municipal, um órgão que ele tem autonomia sobre todas as secretarias, sobre qualquer atividade da administração em si, para que com isso, a administração não perca em fazer alguma coisa de forma errada. Tem aquela pessoa que está ali para orientar. Alguns ainda sempre têm a noção de controle interno como algo punitivo. Mas, na minha visão, é mais algo orientativo. Está ali para consulta e até mesmo para fazer orientações da forma correta para que possa ser feito cada programa, cada ação da administração em si. Tá, deixa eu ver se eu entendi então, Ruth. Por exemplo, existe a Secretaria de Educação ou a Secretaria de Obras. Eles planejam alguma coisa. Isso. E aí eles vão executar esse projeto. Antes, eles passam para você checar se de acordo com a lei está tudo ok? Exatamente. O controle interno ele tem 3 momentos de atuação. Ele tem o controle interno prévio, que é antes de se fazer qualquer coisa. Alguns já consulta, já pede as observações que deve ser levado em conta, tudo aquilo que precisa atender. Agora tem o controle interno também no momento concomitante, que durante uma ação você está ali junto com a secretaria observando os passos que estão sendo dados para ver se corresponde àquilo que foi planejado. E também tem o controle interno no momento corretivo, que é o momento posterior, porque nem sempre dá para acompanhar toda a ação da prefeitura, visto que são inúmeros servidores, inúmeras ações que acontecem momentaneamente. Então, em alguns momentos, nós temos que ter esse controle interno corretivo. É uma ação que ela já foi feita, aí a gente observa que não atendeu a alguma coisa, aí a gente precisa corrigir isso em tempo hábil também. Então, tem esses 3 momentos, nem sempre vai ser o prévio. Alguns ainda citam, é mais importante o prévio? Na minha visão, não há esse do mais importante. O controle interno faz-se necessário em qualquer momento, seja prévio, concomitante ou até mesmo corretivo. Errou? Tudo bem, vamos corrigir e mapear esse risco para que não se aconteça novamente. Quer dizer, não basta aprovar e dar o ok, dar o sinal verde para a secretaria. Não, precisa desse acompanhamento. Agora, eu imagino que você deva ter ali uma equipe trabalhando junto com você. Então, como que funciona isso? O controle interno ele foi implantado, haja visto que no estado de Minas, esse sistema de controle interno sempre foi muito precário. Há algumas prefeituras que nem sequer têm esse órgão implantado ainda. Então, como que acontece? Em outras prefeituras, esse órgão ele é dentro de alguma secretaria, o que inviabiliza também, porque a controladora interna ela tem que ter autonomia suficiente para opinar em qualquer
secretaria. Você tem que ter autonomia para você chegar em qualquer secretário e fazer observações a respeito daquilo que está acontecendo em sua pasta. Se ela está atrelada a uma secretaria, como se diz, perde-se o poder, você fica submetido àquele secretário, aí pode ser que se perca alguma coisa. Não vou fazer essa observação para o meu superior? Então, Andradas já é muito evoluído nessa parte, porque tem a controladoria interna como uma secretaria, com estado de secretaria. Então, a única, vamos dizer assim, estou submetido apenas ao gestor municipal, mas ainda assim, se eu faço observação em qualquer secretaria, ele é o primeiro que puxa a orelha dessa secretaria. Tendo em vista também que quando eu fui convidada, né, foi por conta da aposentadoria de uma servidora de carreira que há muito tempo atuava nessa área, a Lúcia Hermínia de Oliveira, que fez um trabalho excelente com essa vasta experiência. Aí me ocorreu de fazer a pergunta. Eu falei assim, mas eu topo desde que eu tenha autonomia necessária para isso. Aí foi no momento que ele ainda comentou. Ele falou, você vai cumprir o seu papel. Ele falou, não tem essa de, como se diz, poupar um ou outro secretário. Não, é cumprir o papel. Então, isso dá muita liberdade para fazer a atuação necessária. Agora, desde quando que tem a controladoria interna aqui em Andradas? Então, esse processo já faz alguns anos, mas o aprimoramento dela que está ocorrendo neste momento, agora ainda, assim que eu assumi, eu mandei ainda um ofício para o prefeito pedindo para aumentar a equipe, para que tenhamos uma maior atuação, haja visto que precisa fazer verificação em loco de todas a parte de almoxerifado, merenda, farmácia, medicamento. Tem que se fazer uma apuração, porque aí quando você vai até esses ambientes e você coloca a mão na massa ali, pode ser que você encontre algo que da sua sala você não consiga enxergar. Então, eu ainda agradeço por conta, ele abraçou isso e já está planejando até mesmo aumentar essa equipe. Entendo. E, por exemplo, o procurador, né, o advogado da prefeitura, sim, ele também está à sua disposição e é seu companheiro de trabalho ali. Exatamente. Nós fazemos um trabalho junto, por conta, quando eu preciso de alguma forma, assim, da parte jurídica, para o meu embasamento, para conversar com as demais secretarias, nós atuamos de forma conjunta. Entendi. Agora, qual que é a relação da controladoria interna, por exemplo, com a lei de responsabilidade fiscal, que é um grande avanço para o nosso país, sim, e que, ao mesmo tempo, é o bicho-papão aí dos administradores, porque eles respondem pessoalmente, não é nem o município. Exatamente. Não é eles não pessoalmente é de forma respondem. Pessoal. Então, o que é um grande avanço da lei. Não, de forma alguma que você questionar isso. Então, assim, o controle interno, até que tem alguns prefeitos que falam assim, o controle interno serve para engessar a minha administração. De forma alguma. Mas a fama é tão ruim assim? Não, a fama é péssima. na verdade é aquela pessoa proteger. Que fala não para algumas coisas, que fala assim, olha, não pode ser feito dessa maneira, mas existe a forma de fazer assim, assim. Aí você ouve, mas sempre foi feito assim. Exatamente. Ainda eu fiz um curso com a Lucy Freitas. Ela tem uma experiência nessa área, ela é aposentada como controladora geral de Belo Horizonte por 33 anos. Puxa vida. Aí ela fala assim, a administração pública, ela sempre teve o descontrole. Então, quando você implanta o controle interno, você ouve muito assim, mas sempre foi assim. Nunca foi feito dessa forma como você está trazendo. Então, há uma cultura para você quebrar e mostrar para a pessoa que agora você vai responder por isso. Sempre fizeram assim, mas a partir desse momento é melhor que se faça da forma correta, porque senão você vai responder com seus bens, com seu capital, com essa não é só atividade. O prefeito? Não, um secretário pode responder? Pode também. Eu achava que era só o prefeito. Porque eles também são ordenadores de despesa. Então, no momento que ele ordena uma despesa feita de forma incorreta, ele pode responder por aquilo. Agora, o principal que responde é o gestor municipal.
sobre ele recai todas as consequências. Então, além da confiança que ele tem depositado em seus comissionados, precisa também dessa atuação para que verifique todos estão cumprindo com o necessário. Aí você citou a lei de responsabilidade fiscal, né? Durante a prestação de conta que nós fazemos todos os anos para o Tribunal de Contas, há um relatório do controle interno justamente para mostrar o que estamos cumprindo dessa lei. Cumprimos também os percentuais da própria Constituição Federal, no que ela determina para a educação, até que eu trouxe alguns dados aqui para você, Sandra. Por favor, Ruth. Na educação, a Constituição Federal determina que seja aplicado pelo menos 25% do orçamento municipal anual. Agora eu trouxe até os dados referente a 2018, que já foi fechado, tudo certinho, né? Em 2018, na educação, nós fechamos com este percentual acima de 30%. Haja visto que essa atual administração tem um carinho muito especial com a educação. Faz um investimento majoritário mesmo na educação, não só para cumprir os 25%, mas atendendo além. E neste percentual aqui que eu mostrei para vocês, né, nem está a questão de merenda, do transporte escolar universitário, porque isso não computa para nós. Alguns ainda falam assim, mas o prefeito está pagando isso porque vai contar no percentual dele. Não, é apenas o que está envolvido na manutenção e desenvolvimento da educação, que é responsabilidade municipal. Essa educação, que é responsabilidade municipal, é a educação infantil, fundamental e especial. Ensino médio superior foge da nossa orçada, mas ainda assim aqui dá-se também uma atenção a essas partes. Aí também tem o dado da saúde. O percentual da saúde, pela Constituição Federal, aí sai uma lei complementar a cada 5 anos que regulamenta isso também, que seja aplicado pelo menos 15%. Só que o que acontece? O Estado e o país não está cumprindo com o seu percentual. Aí acaba sobrando para a administração pública municipal alguns nichos que deveria ser atendido pelo governo estadual ou federal. Aí com isso, para não deixar a população na mão aquém desses direitos que são devidos a eles, a administração pública municipal trouxe para ela esse compromisso também. Então, aqui, na saúde, por exemplo, com o percentual de 15% que deveria ser gasto, em 2018 nós fechamos com 27,06%. Bem acima. Bem acima. Isso compromete a questão de investimento nas demais áreas. Porque você coloca 30% na educação, 27% na saúde. O que sobra tem ainda tem que pessoal, pagar funcionário. Sim, aí muitos cobram dos investimentos. Então, assim, foi feito diversas obras por conta mesmo do empenho em procurar convênios que permitissem essas obras. Porque falar que do orçamento de recursos próprios sairia, não tem como, haja visto os percentuais que nós estamos cumprindo nas demais áreas. Então, assim, é uma atuação, e também em relação ao controle de despesa com o pessoal. Esse controle tem que ser feito, assim, frequentemente, porque alguns municípios, com essa crise mineira que teve, de não repasse de dinheiros que eram constitucionais, que eram certos de entrar na conta, o que houve? Muitos municípios deixaram de fazer o pagamento da folha. Por quê? A máquina estava sobrecarregada. Há na lei, né, que você pode gastar até 60% com o pessoal. Só que se você colocar esse 60%, tinha município que estava acima ainda desse percentual, você não consegue honrar com o pagamento da folha. Haja visto que tem todos os demais que eu já expus. Então, eu acredito que
como se diz, não seria pretensão de minha parte, mas a administração faz um uso excelente desse percentual. Porque o ano passado, o município todo, com Instituto de Previdência, Câmara e mais Prefeitura, fechou este percentual de despesa com pessoal em 48,04%. Então, esse foi o motivo Bem que abaixo dos 60%. permitiu que honrássemos com os pagamentos. E há também a questão de não ter tantos cargos comissionados, porque alguns gestores têm por princípio, quando assume a prefeitura, lota. Sim, todo mundo que apoiou ele na eleição ganha um carguinho ali. Mas aí infla a questão desse percentual com o pessoal. Então, assim, são cuidados que tem que ter corriqueiramente e acompanhando, principalmente a questão com a educação, porque não é fácil honrar esse... Quantos funcionários tem a prefeitura hoje? 900? Mais. Mais? Eu fiz um levantamento há cerca de 2 semanas, quando teve a audiência pública a respeito do orçamento. Naquela oportunidade, estava em 1.155. Puxa, tudo isso? Tudo isso. Passou de 1.100. Passou. Então, assim, ó, desses, 942 são concursados. E da parte de contratados, também 62, salvo engano, 62% são por processo seletivo. Então, assim... Um ou outro que é aquele que é indicado diretamente pelo prefeito, que é o cargo de confiança. Exatamente. Assim, até porque teria que fazer processo seletivo corriqueiramente para atender também. Aí é um gasto alto também. Aí, dependendo de quem o prefeito for contratar, você vai lá e puxa a orelha dele, né? E fala, ó, isso aqui não, prefeito, não pode. Não, há raras exceções, porque ele também tem esse cuidado. Não, Tanto sim. que nessa parte, por enquanto, não houve nenhum puxão de orelha. Tá bom. Ô, Ruth, esse assunto é amplo e eu, assim, fiquei até fascinado por ele. Eu acho que é muito interessante entender como que funciona a máquina pública, Exatamente. não é? Até porque permite, quando você tem o conhecimento dessa atuação interna, permite que de forma externa você atue melhor também, com controle social, com controle externo. Aí sabe de quem cobrar as informações, de quem cobrar o que está acontecendo, como está acontecendo. E o fruto desse trabalho é quando o TCU vem lá e pá, carimba, não é? Carimba, então, haja Tá visto tudo que ok. as contas, até este momento, todas foram aprovadas. Todos os anos que encaminhamos, né, eles fazem passa o pente fino Sim. a respeito desses percentuais também. E até agora deu tudo certo. Ruth, muito obrigado pela sua participação aqui no Quadro em Dia com a Notícia. Parabéns pelo trabalho. Sim, eu agradeço e ainda vou finalizar com uma frase que diz bem o que nós comentamos aqui. No fundo, o controle é isso. Quando tudo vai bem, ninguém lembra. Quando algo vai mal, dizem que não existe. Quando é para gastar, acham que não seja necessário. Quando é sobre os outros, todos concordam. Quando é sobre você, não precisa existir. Porém, quando você vê que realmente não existe, todos concordam que deveria existir. É do Domingos Poubel de Castro e ele define muito bem isso. Quando falta o controle interno, que a sociedade nota que está faltando algum serviço ou sendo prestado de forma indevida. Obrigado, Ruth. Imagina, bom dia a todos. Nós conversamos com a controladora interna da Prefeitura Municipal de Andradas, Ruth Fernandes Novaes. Ela participou do quadro Em Dia com a Notícia para falar um pouquinho sobre a sua área de atuação. Você ouviu Em Dia com a Notícia.